Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia. Sejam bem-vindos aí a mais esse ano letivo. Com certeza mais um ano desafiador, né? Devido à situação que nós estamos passando aí no momento com relação à pandemia. Mas acredito que logo tudo isso estará solucionado e poderemos estar todos juntos em sala de aula, tá bom? Bom, então, nesse primeiro momento, nós iremos começar a trabalhar as questões dos problemas do espaço mundializado. E para começarmos a falar desse espaço mundializado, nós temos que relembrar um conceito muito importante, que é o conceito de globalização. E o que seria a globalização? Globalização é tudo o que acontece numa escala global. É um grande fenômeno de amplificação da informação, né? Então, a informação, ela chega muito rápido de um lugar a outro. E hoje, principalmente isso com o auxílio da internet, os computadores extremamente avançados, os smartphones cada vez mais arrojados, então as pessoas têm a informação na palma da mão através do celular. Então, a comunicação hoje, ela acontece de uma forma muito rápida, muito solta, e também, se a gente parar para observar, né, por ela acontecer de uma forma muito solta, nós pudemos observar, principalmente nesse último ano aí de 2020, um grande aumento das fake news, né? Então, uma imagem negativa de uma pessoa, ela é propagada de uma forma muito rápida, ou a situação de um país é propagada de uma forma muito rápida, e muitas vezes a gente não consegue ter o devido critério em saber se aquela informação era correta ou não, e aí você precisa buscar outras fontes de informação, né? Então, isso a gente pode ver aí como um ponto negativo, né? Então, é importante que a gente filtre aí as informações, principalmente pela rapidez no qual ela é propagada. Então, a globalização, se nós pararmos para pensar, ela permeia diversas camadas da nossa vida, diversas camadas da sociedade. Então, permeia a parte econômica de uma sociedade, a parte cultural, a arte, a política, né? Então, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, acaba envolvendo diversas áreas da nossa vida, tá? Então, quem acaba agilizando aí esse processo de globalização, né? Então, se pararmos para observar, os principais agentes desse processo de globalização são as empresas transnacionais, né? Que elas acabam, de certa forma, englobando o mundo todo, dependendo como eu posso dizer? Dependendo da área de atuação dessa empresa, tá? Bom, também quando a gente fala em globalização, nós vamos ter a questão das populações, os estados, os blocos econômicos, a própria ONU, né? Todos eles desempenham em conjunto um papel muito importante, tá? Mas as empresas transnacionais, elas são os principais agentes aí nesse processo da globalização. Bom, então, se pararmos para pensar, né, todo esse processo aí de globalização, ele só foi possível com o neoliberalismo, né? E esse movimento do neoliberalismo, ele ganha uma grande força na década de 80, que era, e até os dias de hoje, é uma das doutrinas econômicas vigentes, né, o neoliberalismo. Então, com o neoliberalismo, o que nós vemos? O Estado, ele diminui a sua atuação, né, o Estado acaba se tornando, nessa questão, um agente regulador da economia. Ou seja, as empresas que elas acabam tendo essa ação, esse âmbito global, esse âmbito mundial, e o papel dos governos, né, que no caso seria o Estado, dos governos,
nesse caso, é de cuidar para que tudo se desenrole, para que tudo transcorra da melhor forma possível, para que não vire uma grande bagunça, tá? Então, o neoliberalismo, o Estado, ele funciona como um regulador, tá? Bom, com essas mudanças, né, advindas aí da globalização, que nós vemos até os dias de hoje, nós tivemos uma grande flexibilização, inclusive das leis trabalhistas, né, com a abertura de fronteiras, com a facilidade na negociação, tanto econômica de um país com outro, e também a expansão das empresas. Então, hoje a gente está aqui no Brasil, eu posso comprar um produto diretamente dos Estados Unidos, ou diretamente da França, enfim, você pode pedir um produto de qualquer lugar do mundo, por essa facilidade hoje, né? E ainda mais que nós vamos ver o quê? Então, nós vamos ter essa flexibilização das leis trabalhistas. Então, uma pessoa pode ser contratada, muitas vezes, via internet, estar prestando serviço para uma empresa que não é brasileira, é uma empresa que está em outro lugar. Pode acontecer? Pode, ainda mais hoje em dia que estamos tendo esse grande aumento aí dos home offices, né? Que fora do Brasil, já em alguns países, é uma prática comum. Para nós que não era tão comum, mas em outros países, sim. Bom, então, devido a essa flexibilização, nós vamos ter dois setores que se desenvolveram e cresceram muito, né? Que é o setor de transportes e o setor da comunicação. E aí, quando nós paramos para falar em comunicação, comunicação ele é um conceito muito amplo, tá? Ele envolve marketing, envolve publicidade, anúncios digitais, várias áreas, tá? Quando nós falamos em comunicação. Então, a comunicação, ela é essencial para que haja um desenvolvimento positivo de uma marca, de um produto, de um país, inclusive, né, é essencial para a comunicação, né? Ela é essencial para as transações financeiras, tá? E o outro setor que cresceu bastante e evoluiu muito nos últimos anos é o setor dos transportes, né? Então, isso devido a essa evolução do setor dos transportes, nós vamos, por exemplo, ter uma grande comodidade na compra de produtos. Eu posso comprar um produto, fazer uma compra através de um aplicativo, enfim, de site, e esse produto, ele vai ser entregue aonde? Diretamente na minha casa. Então, eu tenho a comodidade de não precisar me deslocar para um determinado local para adquirir um produto. E, graças à evolução dos transportes, o produto chega onde? Na sua casa. Você pode pedir uma comida, você pode fazer compra de mercado, compra de produtos de diversos locais do mundo, e isso chega na comodidade da sua casa, sem você ter que se deslocar, tá? Porém, tudo isso, né, essa questão da globalização, tudo tem os seus dois lados da moeda, né? Nós vamos ter sempre um lado bacana, positivo, né, que é esse da evolução, mas também aí nós vamos ter alguns embates que podem ser considerados em alguns momentos não tão bacanas, não tão positivos, tá? Então, uma das consequências da globalização, nós podemos dizer que é o hibridismo cultural, né? Então, ou seja, quando as culturas se misturam, os costumes de um país, de um povo, ele se mistura com o de outro. Então, aqui no Brasil, nós experimentando uma cultura basicamente americana, uma cultura basicamente alemã, né? Então, há essa transformação, inclusive da nossa vivência, da forma de vermos a vida. Então, um exemplo, o Halloween, né? Então, o Halloween é uma festa que é tipicamente americana, que tem um conceito específico para eles, que tem um motivo de acontecer. Só que dentro da nossa cultura, isso acabou sendo inserido, principalmente, nós vemos um crescimento da cultura do Halloween, quando começa a crescer as escolas de idioma aqui no país. E da língua inglesa, né? Do inglesa americana, né? No inglês.
E aí essas escolas de idiomas começaram a trazer festas tipicamente da cultura americana para treinamento da língua, mostrar cultura, enfim. E aí começou a crescer as festas de Halloween. Mas se pararmos para pensar, o que tem a ver o Halloween com a nossa cultura? Não tem nada a ver, né? Mas hoje acabou fazendo parte. Um outro exemplo, a Oktoberfest. A Oktoberfest é uma festa que acontece na Alemanha. E hoje nós temos uma festa aqui no Brasil. A Oktoberfest que acontece no sul do nosso país. Porém, é bem diferente. Até a cerveja é diferente a nossa da cerveja que é feita na Alemanha. Então, existe esse processo aí de aculturação. Nós acabamos experimentando a cultura de outros povos, de outros países. Só que nós temos que tomar cuidado para não perder a nossa essência, não perder a nossa cultura, tá? Bom, então, esse é o lado positivo de nós termos esse processo dessa mistura de cultura, é aprendermos aí com a grande diversidade que existe no mundo, né? O mundo, ele é muito diverso, ele é fantástico, então é muito bacana por aprendermos com isso, tá? Mas também temos que tomar cuidado, porque a parte ruim, vamos dizer assim, dessa mistura é o choque cultural, né? Aí é onde, infelizmente, nós vamos ver questões como a xenofobia, né? O que é, relembrando o que é a xenofobia? É a desconfiança em relação às pessoas que vêm de fora, que vêm de outro país, com hábitos, culturas e religião diferente. E aí as pessoas acabam tendo medo de terrorismo, por exemplo, de conhecer outros povos, de conhecer outras religiões e por aí vai, né? Bom, então, a globalização, né? Para muitos fica focado, quando a gente fala em globalização, as pessoas pensam muito só na questão financeira, econômica, né? Então, fora essas consequências econômicas, nessa configuração aí da globalização, o neoliberalismo, né? As grandes corporações, elas acabam facilitando a estrutura para os monopólios, que aí são chamados oligopólios, ou seja, né, poucas empresas que concorrem e competem pelo mesmo mercado, isso que seria um oligopólio, tá? E as grandes empresas, tá? E as pequenas empresas acabam sofrendo com a chegada dessas grandes empresas, porque elas não têm poder de barganha, muitas vezes ainda não tem tanto know-how no mercado como uma grande empresa, tá? Então, com isso, nós acabamos percebendo que a globalização, como um todo, ela mudou a questão econômica no mundo, tá? Então, teve um grande impacto aí, uma grande mudança no mundo. Então, ao mesmo tempo, hoje, tá? Através da pandemia, é uma realidade que todos nós acabamos vivenciando de certa forma, uns num grau maior e outros menor. Ao mesmo tempo que a globalização, ela aproximou as pessoas, né? A internet auxilia nós termos esse contato com outras pessoas, de repente um pai ou um primo que vai trabalhar fora, um irmão que vai trabalhar fora em outro país, e aí você consegue falar com ele, né? Você sentir, matar um pouquinho da saudade, ter a pessoa mais perto, ou conhecer outras pessoas em outros locais e poder ter essa troca, tá? Então, hoje nós vemos que ao mesmo tempo que a globalização, ela aproxima, ela acabou afastando as pessoas, né? Então, hoje nós temos um grande exemplo que é a exclusão digital, né? Que agora, nessa pandemia, nós percebemos isso com muita força. Infelizmente, ainda nós temos uma exclusão digital muito forte aqui no nosso país. Nós pudemos ver aí, o ano passado, a dificuldade que muitos de nós, digo nós professores, alunos, tivemos em nos adaptar às tecnologias, a adquirir novos equipamentos, e quem não tinha e não tinha condições, pegando emprestado, enfim. Então, aí nós conseguimos observar a exclusão digital dentro do nosso país
ela é muito grande. Então, tem muitas pessoas que ainda não têm um acesso a uma boa internet, ou não tem nenhum computador bacana que rode os programas, né? Por exemplo, que rode a nossa plataforma, o Teams. Nós tivemos vários casos de tanto professores quanto alunos que nós tivemos dificuldade porque o computador não conseguia, ou o celular. Tem gente que não tem um smartphone bacana que consiga rodar, é muito antigo, e aí nós vimos isso muito forte. Então, essa exclusão digital acabou deixando de lado algumas pessoas, fazendo com que muita gente não conseguisse acompanhar esse processo nesse período. Ou, algumas pessoas investiram, correram atrás de maquinários, parcelaram, enfim. E aí a dificuldade de mexer. Aí entra num outro momento, né? Aprender a mexer e entender essa tecnologia, tá? Então, a tecnologia, infelizmente, tem esse viés de exclusão digital, que é uma parte negativa. E uma outra coisa que não é bacana e que acabou aumentando e crescendo muito dentro dessa questão global, digital, é o crime cibernético, né? Os crimes cibernéticos, o crime organizado, eles conseguem, infelizmente, hoje se articular muito mais rápido, muito melhor através da tecnologia, tanto o tráfico de drogas, tráfico humano, porque isso existe, né? Então a gente não pode fazer vistas grossas para essas situações que não são bacanas, né? E isso tudo indiretamente acabou sendo, a globalização acabou meio que fortalecendo essa questão do crime organizado, né? Por conta dessa facilidade da comunicação. Então, os grupos terroristas no mundo inteiro, eles conseguem se falar. Então, não adianta dizer que está simplesmente em um lugar. Não. De repente, tem uma sede e já tem vários espalhados pelo mundo. É uma coisa que acabou se perdendo um pouco o controle, né? Crimes cibernéticos, pessoas hackeando contas, desviando dinheiro, enfim, fazendo compras no nome de outras pessoas, né? Então, a globalização, aliada à tecnologia, nós vamos ter esse viés positivo de troca de informações, de facilidades, e temos essa parte, infelizmente, bem negativa, né? Que é o crime organizado, que é a exclusão digital, que ainda muitas pessoas não têm acesso a essas informações, tá bom? Pessoal, estarei aqui online, assistam o vídeo, qualquer dúvida me chamem, vou deixar uma atividade para vocês lá na área de trabalho da nossa plataforma, tá bom? Gente, uma excelente semana, um ótimo dia para vocês e um beijãozão.